Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar sobre um assunto muito pedido por vocês, talvez o mais pedido de todos. Agora, antes de todo o vídeo meu, eu vou sortear os meus 2 livros para um sortudo. Para participar do sorteio é muito simples. Curte o vídeo, você tem que estar inscrito no meu canal e também comentar. Simplesmente qualquer comentário é válido, o que você achou do vídeo, críticas construtivas, etc. Porque esse feedback me ajuda bastante. Então, faça isso que você vai estar concorrendo aos meus 2 livros de dieta flexível e treinamento. Bom, o assunto do vídeo de hoje é assimetrias. Muitos de vocês sempre pedem, Caio, me faz um vídeo de assimetria. Eu tenho uma assimetria no braço, na perna, no peito e eu quero saber como é que eu conserto isso, o que eu faço para arrumar essa assimetria, isso me incomoda muito. Então vamos entender aqui nesse vídeo como que as assimetrias acontecem, o porquê que elas acontecem. Porque a maioria das pessoas falham a entender isso. A causa da assimetria muitas das vezes não é o que você acha que é. E por isso você não consegue arrumar e fica frustrado. Você não pode simplesmente tratar o sintoma, você tem que tratar a causa do sintoma. E às vezes a causa da assimetria não é simplesmente a assimetria em si, ou seja, não é só porque o seu músculo de um lado cresceu mais do que do outro. Tem alguma coisa de errado no seu corpo que está fazendo com que o músculo de um lado seja mais trabalhado. Não simplesmente porque você tem um músculo que cresce mais fácil que o outro. Então, antes de tudo, eu quero que você entenda que assimetrias são coisas normais. Ninguém é criado perfeito. Não é todo mundo que tem o rosto completamente simétrico, né? O corpo também não vai ser completamente simétrico. É muito normal a gente ter assimetrias no corpo, principalmente ter um músculo de um lado um pouquinho maior que o outro, né? Geralmente ali meio centímetro, 1 centímetro é uma coisa normal, porque a gente tem um lado dominante. Né? Se você é destro, você vai ter o lado dominante direito, e se você é canhoto, você tem o lado dominante esquerdo. Ou seja, você usa mais um lado do corpo, né? E acaba tendo uma eficiência maior com esse lado do corpo. Então, se a sua assimetria não é visível, não é assim, ó, bati o olho em você, nossa, esse cara é assimétrico, provavelmente não é algo para se preocupar, tá? Tem gente que quer procurar pelo em ovo, fica meia hora no espelho e fala, nossa, parece que esse lado tá maior, não sei o que. Calma. Tenha calma, não se preocupe tanto. Mas nesse vídeo eu vou além das simetrias musculares, vou falar também de desequilíbrios musculares, né, e desproporção muscular, que são coisas diferentes. Então, quais são as principais causas de uma assimetria muscular? Uma dessas causas é o vício neuromuscular que acontece nos treinamentos e a outra é simplesmente problemas posturais. E essa é uma das principais razões porque as pessoas têm assimetrias. Então vamos definir a assimetria rapidamente. Simplesmente a assimetria é você ter um lado diferente do outro. Se a gente dividir o corpo no meio, a gente vai ter um lado que é diferente. E no quesito de musculação, que a gente está falando da assimetria muscular, a gente quer dizer que um músculo, né, é maior que o outro, do outro lado. Mas existe também o que a gente chama de desequilíbrio muscular. E o que é desequilíbrio muscular? Isso seria a diferença de força de 2 lados. É quando você tem uma perna que é mais forte que a outra, um braço que é mais forte que o outro. Por exemplo, você já deve ter visto alguém na academia fazendo supino, onde um lado sobe muito mais rápido que o outro. Esse cara tem um desequilíbrio muscular. Não necessariamente ele tem diferença de tamanho nos músculos, mas sim de força. E por último a gente tem a desproporção muscular. E o que é isso? Isso é quando um par de grupamento muscular não acompanha o desenvolvimento do outro. Geralmente é quando o par de músculo antagonista não acompanha o desenvolvimento do agonista. Se você não sabe, antagonista e agonista são os pares de músculos que têm ações opostas em uma articulação. Por exemplo, o bíceps faz a flexão de cotovelo, enquanto o tríceps faz a extensão de cotovelo. O problema de ter uma desproporção muscular é que você tem um risco maior de lesões. Por exemplo, se você tem o peitoral mais desenvolvido e mais forte que as suas costas, você corre um risco maior de lesões nos ombros. Se você tem um posterior de coxa muito fraco comparado ao seu quadríceps, você tem mais risco para romper o ligamento anterior cruzado do joelho. E é por isso que as mulheres rompem muito mais o ligamento anterior cruzado do joelho do que os homens, simplesmente porque elas têm o quadríceps naturalmente mais forte. Agora, a grande maioria desses problemas, né, de desequilíbrio muscular e desproporção muscular, a gente consegue resolver com um bom treinamento. Simplesmente aprender a estruturar o seu treinamento, né, para as necessidades de você, de cada indivíduo, né? Cada indivíduo vai ter necessidades diferentes, deficiências musculares diferentes e vai precisar de um volume de treino diferente para cada agrupamento muscular. E na grande maioria das vezes, esse tipo de problema acontece também por genética e não só por um treinamento mal estruturado. Mas, né, a gente conhece muitos iniciantes na academia que passam o dia inteiro fazendo supino
e não fazem nada de costas, né? Ou não conseguem, não tem uma conexão mente-músculo muito boa com as costas. Então ele acaba desenvolvendo muito mais o peito e aí a lesão no ombro vem muito mais fácil. Então nunca negligencie nenhuma parte do seu corpo. E claro, sempre dê foco nas suas partes mais fracas. Hoje em dia, muita gente passa muito mais tempo treinando as partes que eles não gostam porque eles negligenciaram no passado e elas ficaram para trás. E aí o treino fica muito mais chato. Uma outra razão dos desequilíbrios musculares e assimetrias é você usar um lado do corpo um pouco mais, principalmente em exercícios compostos com a barra. Muita gente não está focado na hora do exercício, eles não estão ali, eles estão pensando no WhatsApp que eles vão mandar, o que eles receberam, eles estão pensando na festa que eles vão sexta-noite, e o cara simplesmente está fazendo um movimento ali sem pensar no que ele está fazendo, sem tentar conectar com os músculos que ele quer ativar, e isso acaba causando esses vícios neuromotores errados, né? Porque eles têm um lado mais forte do corpo naturalmente, eles acabam usando esse lado um pouco mais. Então, simplesmente, todo exercício que você for fazer, principalmente os compostos, e em exercícios que vão ativar músculos que você tem uma assimetria, para e se concentra, foca no músculo que você está tentando ativar e vê se você realmente está sentindo dos dois lados a ativação muscular, tá? É muito comum você ver pessoas fazendo barra, fazendo supino e sentindo só um lado do corpo trabalhar, porque eles estão usando aquele lado muito mais. E na maioria das vezes, essas pessoas nem percebem que elas fazem isso. Então, pede para o parceiro de treino te observar treinando ou simplesmente filma você fazendo aquele exercício e depois assiste. Veja se você está favorecendo um lado do corpo ou não, tá? No agachamento é muito fácil de ver isso. Quando a pessoa agacha totalmente, termina a fase excêntrica, ela acaba colocando a maior parte do peso em uma perna e ela acaba indo para esse lado. E depois ela sobe meio que jogando o peso para esse lado. Então ela desce reto e aí faz uma curva para o lado e sobe. E simplesmente ela vai estar trabalhando aquela parte do corpo, aquela perna, aquele glúteo, muito mais que o outro lado. E uma outra razão para isso acontecer é simplesmente a sua falta de flexibilidade e mobilidade naquelas articulações. Por exemplo, se você tem um posterior de coxa que está encurtado e o outro que está alongado normal, você vai ter muito menos amplitude de movimento do lado que está encurtado. E isso vai causar com que você use um lado melhor que o outro. Então, galera, não esqueça do alongamento, tá? Eu tenho um artigo no meu blog coisadeatleta.com sobre alongamento. Existem vários tipos de alongamento e eu recomendo muito vocês a fazerem quase que diariamente, principalmente nessas áreas onde vocês são mais tensos, tem um músculo mais encurtado. Agora vamos entrar no assunto mesmo da assimetria muscular. Se você tem uma assimetria muscular, a primeira coisa que você vai fazer é checar se você não tem nenhum desvio postural. Porque 90% dos casos de assimetria muscular, se não é uma assimetria natural, né, se é uma coisa muito visível e exagerada, é por causa de algum tipo de desvio postural que você tem e você nem percebe. Então escoliose, discinese escapular, cifose, etc. Todos esses tipos de desvio posturais são comuns e as pessoas nem percebem tanto que tem, e isso acaba afetando bastante o jeito que elas usam cada músculo durante o treino. Simplesmente o seu corpo não está alinhado, então os seus músculos vão ser trabalhados de modo diferente. Tire fotos relaxado, não de frente para o espelho, porque geralmente quando você está olhando para o espelho, você tenta ficar totalmente alinhado. Você nem percebe isso, mas você se olha no espelho, você já se alinha normal e se olha bem. Então tire fotos sem olhar para o espelho, simplesmente olhando para a câmera. Se você quiser, fecha o olho ou simplesmente tira um vídeo seu totalmente relaxado e dá um quarto de voltas. Pega de lado, de costas e de frente. E aí você analisa muito bem e chama um amigo, alguém conhecido seu também para olhar as fotos, porque você pode ser um pouco imparcial. Olha para o alinhamento dos seus ombros, das suas escápulas, do seu quadril e também da sua coluna. Vê se tá tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Se você tem esse tipo de assimetria, os seus músculos vão ser trabalhados de formas diferentes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Hoje em dia é muito normal a gente ficar nessa posição aqui, ó, com os ombros rolados para frente. Por quê? A gente tá sempre no nosso celular, tá sempre dirigindo, tá sempre sentado na cadeira. E essa posição é horrível pra gente. E o que acontece quando você fica muito assim com o músculo? Alguns dos músculos vão ficar mais alongados e outros mais encurtados e mais tensos. E você vai acabar ficando nessa posição mais permanentemente. Por exemplo, o seu peitoral pode ficar encurtado e tenso, então você tem que alongar ele, talvez fazer uma massagem miofascial, achar pontos de tensão e começar a soltar ele. Talvez fazer isso antes de todo o treino de peito, sabe? Onde você vai usar o peitoral, vai alongar ele. E claro, você vai ter que trabalhar na sua mobilidade da coluna torácica.
Se você não sabe fazer isso, fica tranquilo, eu tenho um vídeo ensinando a você a melhorar o seu supino, simplesmente melhorando sua técnica, a sua forma, né, e também fazendo exercícios pré-exercício para aumentar a sua mobilidade e amplitude de movimento. Então vai nesse meu vídeo que lá eu tenho uma rotina de exercícios que eu ensino você a fazer para melhorar esse sintoma de ficar com os ombros rolados assim e também melhorar a mobilidade da sua torácica. Eu tenho um outro vídeo de mobilidade completo para a parte inferior do corpo, para as pernas, glúteos, posterior. Então eu também vou deixar os links desses dois vídeos na descrição, beleza? E também aqui nos cards. Um outro problema muito comum é a anteriorização pélvica. E ele é um problema muito comum porque ele é um problema também que vem de ficar sentado por muito tempo, né? Hoje, na nossa sociedade moderna, a gente fica muito tempo sentado aqui no escritório, na sala de aula e tudo mais. E isso acaba deixando alguns músculos, como os flexores de quadris, tensos e encurtados. E por causa disso, esses músculos vão puxar a pelve para frente e você vai ter uma anteriorização pélvica. Então, se você tem esse problema, foque bastante em alongar os seus posteriores de coxa, os seus glúteos e os seus flexores de quadril. E eu vou colocar na tela alguns exemplos de alongamentos para esses músculos. Não se esqueça também que a maioria desses problemas são causados por um core fraco. E os músculos do core não são simplesmente só o abdômen, tem muito mais que isso, eu vou colocar na tela. E um dos melhores exercícios para fortalecer o core é a prancha. Faça a prancha bastante, com bastante frequência. Pode ser todo final de treino, fazer pelo menos umas 2 pranchas de 1 minuto. Isso ajuda bastante a fortalecer o core, tá? Também fazer agachamento é muito bom, principalmente sem o cinto, tá? E um outro problema muito grande é o desalinhamento das escápulas. Às vezes, quando você levanta o braço para cima e depois para baixo, uma escápula está girando um pouco mais rápido que a outra. Você pode ter rotadores externos, né, o manguito rotador que faz essa rotação externa, mais fracos de um lado. Então, faça a rotação externa, faça exercício para o manguito rotador. Isso ajuda muito também a fortalecer esses músculos e se livrar de assimetrias, principalmente na escápula e nos ombros. E quando você tem problema nas escápulas, provavelmente você vai ter assimetria nas costas, né? O seu redondo menor e maior pode ser mais desenvolvido de um lado, o seu latíssimo dorso pode ficar mais desenvolvido de um lado, então preste atenção nisso. O manguito rotador é um grupo de 4 músculos que fica aqui na região do ombro, né? Para ajudar a estabilizar o ombro, e eles são muito negligenciados. Se você tem um manguito rotador fraco, você tem muito mais risco de lesão do ombro, muito mais problemas com as escápulas, e isso aí não é nem um pouco bom. Então, por favor, não negligencie esses músculos, sempre aqueça eles bem, sempre alonga eles bem, tá? Tem um alongamento bacana que você pode fazer, que é o alongamento da toalha, que eu também vou mostrar para vocês e tá aí na tela agora. E também tem um alongamento que a gente chama de sleeper stretch, que eu também vou colocar aí na tela para vocês, que pode ajudar vocês bastante. Uma outra razão muito comum para assimetria é se você sofreu algum tipo de lesão. Se você sofreu uma lesão no ombro, por exemplo, é muito provável que os tecidos e os músculos dessa área são mais fracos do que o do outro lado. Isso é normal, isso acontece. Mesmo esse novo tecido que foi sintetizado depois do período de remodelação e depois que você fez a reabilitação e está curado, ele é mais fraco do que ele era antes. Então você tem que focar em fortalecer essa área aí que foi lesionada. Agora, uma das causas de assimetrias e desequilíbrio muscular que muito pouca gente para pensar é quando você treina a falha constantemente com uma técnica errada. Na verdade, não é treinar até a falha, e sim treinar até a falha da forma. E o que é a falha da forma? É quando você não consegue fazer mais uma repetição sem quebrar a sua técnica, né? Ou seja, sem perder aquela técnica correta de realizar o exercício. Você começa a roubar para finalizar as repetições. Essas 3 últimas repetições, que são as mais difíceis, e você faz ela com uma técnica errada, vão criar vícios neuromusculares, vícios neuromotores. Isso acontece principalmente com iniciantes, e é a pior fase que você pode fazer isso. No início do treinamento, as adaptações ao treino são neuromusculares, são neuromotoras, tá? Você está aprendendo a fazer o movimento certo. Então, se você cria esses vícios, você vai sempre fazer o exercício de forma errada e favorecer um lado. Isso é muito ruim, não vale a pena. Foque mais na sua técnica no começo, mais na sua forma, porque até hoje eu vejo gente que já treina há 5 anos e o cara vai todo dia na academia fazer supino e toda vez ele faz errado, toda vez ele tá torto, com um lado da bunda saindo do banco, esse lado aqui muito mais alto, esse lado baixo, e é horrível de se ver. Me dói, sabe? Parece que eu tô tendo uma lesão assim quando eu tô vendo esse cara fazer supino. E ele faz assim toda semana.
Então, manda esse vídeo para aquele seu amigo que coloca aquela carga absurda que ele não aguenta, faz supino todo torto e se acha o fodelão, tá? Porque ele tá se ferrando e vai ser muito difícil perder esse vício lá pra frente. Então é mais ou menos isso pro vídeo de hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido informativo de verdade, tá? É um assunto muito pedido aqui no canal, então eu tentei trazer o máximo de informações possíveis pra tirar todas as dúvidas. É isso aí, não esquece de participar do sorteio, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal se você não é inscrito, tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire, and he keeps